Boa noite a todas e todos aqui do Facebook, do Twitter, também aqui do Instagram. A gente está começando mais um 13 Minutos com Carla Aires aqui nas nossas redes sociais e que acontece todos os domingos às 20 horas, tanto no Instagram quanto no Face e no Twitter, para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos da semana e os assuntos que estão aí acontecendo e colocar um pouco do nosso posicionamento. Eu queria começar agradecendo muitíssimo a todas e todos que participaram das nossas últimas duas lives, tanto a live que nós fizemos aqui no nosso Facebook com a companheira Ana Paula Lima e também com a Claire Castilhos, que aconteceu na sexta-feira, e também a todas e todos que participaram da live que a gente realizou com a companheira Jumeri Zanetti, lá de São José, que aconteceu ontem à tarde, ontem 5 horas da tarde, pelo Facebook da Jumeri, e que também foi compartilhada aqui nas nossas redes. Muitíssimo obrigada a todos e todos que têm acompanhado. Quero dar um oi aqui para o pessoal do Instagram, que já está subindo e já está mandando os seus comentários, principalmente a Laurinha, e dizer, eu não sei como é que foi a semana de vocês, mas essa semana a gente teve várias emoções aí no mundo político em meio à pandemia, né? Em primeiro lugar, tivemos o Queiroz, né, que apareceu e estava, por ironia do destino ou não, estava justamente num sítio em Atibaia. Acho só que o Moro errou muito bem qual o sítio que ele deveria buscar e qual culpado e comprometido, de fato, com corrupções, armações, crimes, né, que deveria ter sido preso no tempo devido. E tivemos também a exoneração, o pedido de exoneração do ministro da Educação, que nesse momento deve estar comendo um hambúrguer nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil nós ainda estamos há um mês sem ministro da Saúde, estamos já como o segundo país com mais casos de Covid, de coronavírus, detectados entre a população, chegamos a mais de 1 milhão de casos, e isso não é um motivo de orgulho para nós, muito pelo contrário. Enquanto a gente estiver aí lidando somente com os números, sem contar as vidas e toda a vulnerabilidade que há por trás daqueles e daquelas que estão, de fato, infectados e se infectando nesse momento, a gente não vai conseguir uma solução segura para resolver esse problema da Covid e do coronavírus, principalmente no Brasil. E daí a gente percebe como é que os nossos representantes e governantes têm agido em relação a isso. Eu queria ficar aqui nesses nossos 13 minutos numa questão que nos tocou muito essa semana, principalmente aqui em Florianópolis, e daí eu quero pedir desculpas aqui para o pessoal também do Instagram e do Facebook e do Twitter, porque como eu estou com duas máquinas, às vezes eu tenho que ficar virando para uma ou para outra, mas eu espero que vocês entendam. Nessa semana, no dia 17, o transporte público coletivo voltou a circular em Florianópolis, e a gente teve recordes para um momento que deveria ser de isolamento, que deveria ser de cuidado, muito alarmantes ainda do ponto de vista de como as pessoas estão circulando pela cidade e quebrando isolamento, né? O transporte público voltou na quarta-feira, no dia 17, e, por exemplo, no dia seguinte, o registro do dia 18 era que mais de 25 mil pessoas tinham circulado de transporte público pela cidade, num total de cerca de 5 mil viagens realizadas pelos ônibus em Florianópolis, ainda que tenha tido algumas medidas de distanciamento, de não lotação. Os dados da prefeitura mostram que ocorreram dois registros de ocorrência de lotação e que foi preciso, então, se enviar novos carros, novos ônibus para suprir aquela
aquela viagem. A questão é que a responsabilidade em lidar com tudo isso está no gestor, que tem que tomar para si o cuidado de enfrentar e colocar medidas que, de fato, estimulem o cuidado, estimulem o isolamento, estimulem as restrições. Até porque a gente estava há quase 30 dias sem mortes registradas pela Covid em Florianópolis, e justamente essa semana terminou com mais 2 casos de mortes em Florianópolis registrados em idosos, um idoso de 75 anos e outro de 84. É um reflexo de como o afrouxamento das regras do isolamento vai novamente reinfectar muitas pessoas, vai tornar outras pessoas infectadas e vai voltar a gerar um ciclo em que, se num dado momento, o achatamento lá da curva, que o Jean tinha tanto orgulho de dizer que em Florianópolis estava achatado, essa curva vai voltar a subir, porque a gente não tem tido, nem do ponto de vista federal, nem do ponto de vista estadual, nem do ponto de vista local, medidas que, de fato, cubram e dê solução a isso. Não há todos os testes realizados, nem todas as pessoas estão sendo testadas, existem muita negligência, principalmente nos ambientes de trabalho, e daí eu queria registrar várias denúncias que, por exemplo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais tem realizado, e essa semana uma das denúncias dão conta de como a policlínica do centro está em uma situação alarmante, que existe já 2 funcionários confirmados com casos de Covid e outros 12 funcionários estão aguardando o teste, e é preciso uma desinfecção urgente na policlínica, é preciso repor, ou seja, isolar esses companheiros e companheiras trabalhadores e colocar outros, chamar mais concursados, chamar mais quadro funcional, para que haja um revezamento nesse quadro dos servidores, para que eles também tenham a sua saúde resguardada. Vale lembrar também que tanto a UPA do Sul como a UPA do Norte também foram fechadas em Florianópolis por casos de Covid entre o quadro de funcionários, e teve que haver desinfecção desses equipamentos de saúde pública urbana. Isso porque, de novo, a gente precisa que os gestores se responsabilizem por isso, com equipamentos de segurança para os trabalhadores e trabalhadoras, e principalmente que volte a colocar a população em isolamento social seguro. É importante que o Estado, do ponto de vista do governo federal, principalmente, amplie o auxílio emergencial, que garanta medidas para que as populações mais vulneráveis possam também realizar isolamento, porque, em geral, trabalhadores e trabalhadoras dessas categorias que retornaram ao trabalho são pessoas que já estão cotidianamente em situação de vulnerabilidade nas nossas periferias, populações negras, juventudes negras, que estão circulando na cidade porque não tem outra opção, e é papel do Estado garantir a segurança dessas pessoas. Voltando, inclusive, à questão do transporte, é importante que a gente entenda que as soluções aqui em Florianópolis para a Covid e para muitas outras questões do ponto de vista de políticas públicas, elas devem ser pensadas do ponto de vista metropolitano. Nós vivemos numa região de conurbação urbana, somos uma região metropolitana que abarca, a Grande Florianópolis abarca cerca de 22 municípios, mas aqui Florianópolis, Palhoça, São José e Biguaçu, principalmente, são cidades conurbadas, cidades que elas não têm o limite delimitado entre elas e que existe um fluxo de pessoas muito grande. E, a partir de segunda-feira, o transporte intermunicipal volta a circular também na região metropolitana, o que certamente vai agravar ainda mais os casos de infectados e infectadas na nossa região, porque trabalhadores e trabalhadoras circulam na nossa região, e se as gestões, as prefeituras, prefeitos e prefeitas dessas cidades não tomarem medidas
coletivas para resolver essa situação, a gente não vai sair dela da forma com que a gente imagina. E daí, ontem, a NSC e vários jornais, inclusive o Jornal do Almoço e outros jornais da região, já divulgaram, inclusive, um caso que é para a gente pensar sobre essa situação de como as soluções elas têm que ser dadas do ponto de vista metropolitano. Por quê? Foi anunciado que o Hospital Regional de São José já está com lotação dos seus leitos e lotação na UTI. Mas daí você vai dizer, bom, Carla, mas a especialidade do Hospital Regional São José é ortopedia. Na verdade, neste momento em que está acontecendo a pandemia, existiu um consórcio de deslocamento do atendimento em que o Hospital Florianópolis ficou destinado exclusivamente para os atendimentos emergenciais relacionados ao coronavírus e todos os outros atendimentos foram deslocados para o Hospital Regional de São José. Então, se o Hospital Regional de São José já está com lotação de leitos e lotação de UTI, significa que o Hospital Florianópolis e outros hospitais estão também entrando em dado colapso. Isso que a gente está falando do SUS, de hospital público, né? Então, a política pública na região metropolitana e as ações que acontecem aqui, elas têm que ser pensadas de forma integrada. A Unimed já faz 15 dias que anunciou que já está com seus leitos de UTI superlotados, inclusive com muitos casos de atendimento ao coronavírus na rede particular. E isso está começando a também aparecer no esgotamento do Sistema Único de Saúde, justamente porque a gente já está aí há quase um mês com o afrouxamento do isolamento social e o retorno ao comércio, o retorno ao transporte público que tem acontecido nos últimos 15 dias, vai apresentar um reflexo, certamente, nas próximas semanas, com a chegada do inverno e tudo mais. E daí, a gente já tem denunciado isso aqui e falado, se posicionado contrários e contrárias ao afrouxamento do isolamento social, porque, em dado momento, os nossos gestores vão ter que tomar alguma medida, se é que eles têm responsabilidade sobre a vida da população em qual gerencia. Hoje, às 6 horas, se vocês derem uma googada aí, vocês vão encontrar nas reportagens aí da NSC que o prefeito Jean Loureiro divulgou, após a confirmação das últimas 2 mortes por Covid, que foi ligado o sinal de alerta da gestão e que estão pensando novas medidas de restrição. Ora, na verdade, o que a gente tem defendido aqui é que o isolamento nunca devia ter sido afrouxado antes de que a gente tivesse, de fato, soluções indicadas para que as coisas acontecessem de forma mais segura. Eu estou vendo aqui, peço licença ao pessoal do Facebook, aqui no Instagram tem alguns comentários que eu queria registrar, principalmente o da Laura, dizendo que Carla, estou muito impactada com o cenário nacional, estadual e municipal. Bom, Laurinha, é isso que a gente acabou de dizer, né? Na verdade, a gente está vivenciando um cenário de política nacional de uma antipolítica, de que o presidente que foi posto para comandar o país, ele tem uma postura de negar tudo aquilo que é político, de negar ações afirmativas, de negar direito, de negar cidadania, de negar construções e conquistas históricas do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento por direitos humanos, do movimento sanitarista, que é um movimento muitíssimo respeitado desde antes da Constituinte. Agora, na última semana, além da gente ter o caso do Queiroz, do ministro da Educação, a gente teve 2 ações muito graves do ponto de vista da retirada de direitos e de conquistas históricas dos movimentos sociais populares brasileiros, que foi a suspensão, não é, das cotas
raciais nos programas de pós-graduação. Antes do ministro da Educação sair, isso foi a sua cartada final, e é inadmissível que a gente tenha retiradas de direitos como essas, fora todas aquelas que já vêm sendo retiradas todos os dias de nós, trabalhadoras e trabalhadores. E também, no Ministério da Saúde, foi exonerada toda a equipe que cuidava da área técnica especializada em saúde da mulher, principalmente do setor que cuidava das políticas relacionadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência sexual, no que diz respeito ao atendimento de garantia do direito do aborto legal. A gente discutiu isso um pouco na nossa live com a Claire e com a Ana Paula na sexta-feira. Se vocês quiserem ter um pouquinho mais de informação sobre isso, pode acessar aqui no Facebook o debate que a gente fez. A Lelezinha está dizendo aqui também que as pessoas com deficiências também têm tido seus direitos retirados, sem dúvida, Lelezinha. Na verdade, esse governo, ele é contra tudo aquilo que a gente defende do ponto de vista de reconhecer as nossas diferenças como posição de igualdade, ou seja, que a igualdade seja adquirida a partir do momento que a gente reconhece as diferenças que há entre nós, e tudo que tem a ver com direitos humanos, esse governo federal tem retirado, e aqui a gente tem um governador centrado pelo mesmo partido do Jair Bolsonaro, e um prefeito que também segue basicamente a sua mesma cartilha. O Flávio está dizendo aqui, Carla, vale salientar que as declarações das autoridades de Florianópolis levam a um relaxamento por parte da população. Sem dúvida, Flávio, a partir do momento que os gestores dizem que pode sair, a população em geral vai se sentir segura, né? Por isso que a gente precisa de gestores e de gestoras que responsabilidade com o papel de defender a população para o qual foram eleitos, né? O Rafael está dizendo aqui no Facebook, eles são incapazes de garantir os direitos, deixa eu ver aqui para todo mundo ver, eles são incapazes de garantir os direitos para quem mais precisa, o negócio deles é a manutenção dos privilégios. É isso aí, principalmente dos privilégios de uma classe dominante, heterossexual, branca, que não seja pessoas com deficiência, que sejam representantes de uma sociedade capitalista financeira e que defenda os direitos somente de banqueiros e do setor financeiro financeiro do ponto de vista federal e do ponto de vista local, muito fortemente o interesse da elite imobiliária que domina Florianópolis. Então, acho que eu queria pontuar um pouco essas questões com vocês, nesses nossos, que já vão aqui 18 minutos e não 13, mas antes de terminar, eu queria fazer alguns convites para vocês e dizer que o mês de junho é o mês do orgulho LGBT, é o mês do orgulho da nossa existência enquanto lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, uma população também extremamente negligenciada por essa gestão do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal, quando desestimula toda e qualquer estrutura que a gente tenha garantido no município, como, por exemplo, não pôr em prática e não garantir rubricas para a execução do Plano Municipal de Políticas Públicas LGBT, de desestimular a participação do governo no Conselho Municipal LGBT, dentre outras ações. Mas a gente tem orgulho de lutar por ser quem somos, e nessa semana que se abre a partir de hoje, eu quero convidar vocês para um especial de debate sobre esse tema, aqui no meu Facebook, principalmente no Instagram, e também na rede de outros amigos e amigas em que a gente vai compartilhar debate. Então, para começar, eu quero convidar vocês para acompanhar, a partir desta terça-feira, todas as terças e quintas, às 13h13 da tarde, um especial aqui que vai ser o meu cafezinho com a companheira Jumeri Zanetti de São José. Todas as terças e quintas, às 13h13 da tarde, nós vamos bater um papo, tomar um cafezinho durante 13 minutos para discutir um pouquinho de política com vocês. Nessa terça-feira também, dia 23, no canal do Instagram, Sou Mais um João,
do colega João, a gente também vai estar discutindo as políticas LGBT. No dia 24, aqui no Facebook e no Twitter, a gente vai ter uma live sobre a inclusão de pessoas LGBT no esporte. Vamos conversar com 4 times de vôlei e futebol que são compostos por pessoas LGBT em Florianópolis. No dia 26, eu vou ter o orgulho de participar de um bate-papo com o companheiro Will De Luca, com a companheira deputada Érica Cocai e outros convidados e convidadas no Instagram do @Conselho LGBT Popular, que integra uma série de organizações, como várias entidades do movimento social LGBT, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, a BGLT, a BL, a MST, CUT, uma série de entidades que está organizando essa live, e eu vou estar participando dessa mesa sobre orgulho LGBT também. Isso às 10h30 da manhã, então curtam lá o @Conselho Popular LGBT. No dia 26 à noite, eu vou estar aqui também no Facebook e no Twitter com a companheira Emanuele, eu nunca sei pronunciar o sobrenome dela, mas é a DJ e arquiteta aqui de Florianópolis, também com a Rose Bar, proprietária do Madalena Bar, e com a companheira Judreia, que é arquiteta e compõe o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e nós vamos fazer um debate sobre uma ocupação feminista do espaço público urbano. Vai ser um debate muito importante também. No dia 27, vai acontecer uma live junto com o companheiro Hércules, que é pré-candidato também a vereador em Palhoça pelo Partido dos Trabalhadores, também pelo setorial LGBT, e nós vamos bater um papo aqui no Instagram. E no dia 28 tem 2 convites. Às 8 horas eu espero vocês aqui no Facebook, no Twitter e no Instagram para os 3 minutos cotidiano, e para uma live às 9 da noite com o companheiro Lenilson, também pré-candidato LGBT, lá em Blumenau, para a gente discutir a questão do orgulho de ser LGBT e também do orgulho de ser PT. Aliás, o companheiro Lenilson também vai estar com a semana toda cheia de live sobre o orgulho de ser LGBT. Segue ele lá aqui no Instagram, Lenilson, que tem toda a programação do especial dele, que começa amanhã e também vai até no final de semana que vem. Tá bom? Deixa eu ver aqui que tem mais uns comentários aqui no Instagram que eu não quero deixar de dizer. Laurinha, além da vergonha do desvio da falcatrua do secretário de Saúde sobre a operação dos respiradores, né, falando do caso do Estado, o Flávio também fala, por conta da Covid, nossas ações de militância estão comprometidas, precisamos fortalecer nossas pautas na rede. Flávio, a gente está tentando fazer isso por aqui, por isso que eu conto com vocês, companheiros e companheiras, para compartilhar também as nossas lives, compartilhar o nosso conteúdo, curtir as nossas redes, para que a gente possa fazer essa troca de informação e de debate nesse momento. A Carla colocou, voltamos a lutar por coisas tão básicas que já tivemos direito, que a militância quase deixou de existir. Como militar e protestar preso em casa, já faz uns anos que eu questiono a esquerda sobre isso. Tomadas de medidas que vão além do populismo, como inteligência artificial, formação, perfil de informação, acho que precisamos mapear as pessoas atacadas pela fake news. Carla, concordo plenamente, ela está falando aqui também, precisamos usar o marketing digital para me impulsionar e ter mais pessoas te assistindo. Carla, conto contigo para ajudar a gente nisso daí, sem dúvida a gente está passando por essa questão do Covid, e a esquerda não tinha muito domínio sobre como utilizar esse mecanismo e essa tecnologia, e a gente está sendo impulsionada a se engajar também nesse meio, e a troca de informação é muito importante. Por isso, Carla, se tu puder também contribuir conosco, eu fico muito agradecida, sem dúvida. Aqui, a companheira Alda dizendo que admira muito nosso trabalho, a luta. Obrigada, Alda, obrigada, Rafael, obrigada, Maicon, obrigada, Flávio, Laurinha, Carla, Lenilson, que participaram aqui, e é isso, eu deixo aqui os convites da semana para vocês, e espero que tenham um bom finalzinho de domingo, apesar de toda a conjuntura que a gente está passando, tá bom? Um beijo aqui no Instagram,
um beijo aqui no Facebook e no Twitter, e uma boa semana para a gente, na medida do possível, tá bom? Um abraço.